Ninguém se importa com filmes desse tipo. É o que eu costumo ouvir quando eu discuto um dos meus gêneros favoritos do cinema que tem sido cada vez mais relegado ao passado, condenado a permanecer esquecido ali num cantinho empoeirado. Os filmes de aventura, especificamente aqueles voltados para a exploração dos mistérios de outra época, são uma relíquia, e para muita gente só uma relíquia ultrapassada e desimportante. Mas eu tô aqui para desenterrar uma das joias mais valiosas e subestimadas desse gênero negligenciado pelo nosso mundo atual, interconectado e excessivamente digital. Vamos falar sobre A Múmia, só que não aquela abominação de 2017 estrelada pelo Tom Cruise, mas sim A Múmia de 1999, que representa o último suspiro de existência de um tipo de cinema que foi completamente transformado a partir dos anos 2000. Um parêntese aqui, eu cogitei um cosplay de Imhotep, mas a coisa não deu muito certo. Esse vai ser um daqueles vídeos super apaixonados porque eu tenho um afeto tremendo por esse filme que eu já devo ter visto mais de 87 vezes desde que eu tinha 10 anos de idade. Indo além da comparação óbvia com Indiana Jones, que eu também adoro, mas A Múmia desperta em mim um espírito romântico, como se o filme logo no início me fizesse sentar no chão, do lado de uma fogueira, numa noite estrelada, para ouvir uma fábula fantástica e emocionante que ganha vida na minha imaginação, que brinca de me assustar com imagens e sugestões diferentemente sinistras, mas que está interessada mesmo em me transportar para um outro tempo, para um outro local e para uma outra vida. E eu entendo por que esse tipo de história não tem sido mais tão interessante para a maioria das pessoas, sendo até considerada bastante problemática. Ao longo das últimas décadas, a gente foi justamente desromantizando o passado e enxergando o jeito muitas vezes estereotipado como a arte dominante representou diferentes parcelas da humanidade. Principalmente no gênero de aventura, sempre existiu um exotismo atrelado à visão de culturas que não fossem as principais em Hollywood e na sociedade ocidental. E eu vou inclusive falar mais sobre esse olhar e como ele se manifesta aqui na Múmia mais pra frente no vídeo. Mas nesse momento inicial, eu quero discutir o filme com uma ênfase predominante na forma, no quanto ele é, acima de tudo, um tremendo exercício de gênero estimulante e bem realizado. E de um tipo que eu realmente acredito que a gente não tem visto com tanta frequência, se é que tem visto. O Dominic Corey, num artigo para o Letterboxd, menciona que A Múmia é um dos 3 pilares de uma grande transição do cinema blockbuster. No ano de 1999, um dos anos mais marcantes do cinema em Hollywood, a revolução provocada pelos efeitos visuais digitais foi totalmente consolidada por 3 filmes específicos: Matrix, Star Wars Episódio 1 e A Múmia. É claro que a gente já tinha se maravilhado com os efeitos de filmes como Exterminador do Futuro 2, Jurassic Park, Tropas Estelares, mas o Dominic defende que 1999 foi o ano em que os blockbusters passaram a ser definidos pelo CGI, pelo potencial ilimitado da computação gráfica. Nesse sentido, um dos avanços mais interessantes promovidos pela Múmia foi o uso do espaço negativo em personagens totalmente digitais. Por exemplo, aproveitando meu cosplay de Imhotep, seria muito mais fácil adicionar elementos digitais maiores do que eu na cena, já que eles simplesmente cobririam a minha silhueta. Mas se eu quero subtrair partes de mim mesmo, no caso hipotético de eu ser devorado por escaravelhos famintos, eu preciso ter um fundo limpo atrás. Eu preciso remover o que está na frente. Não tudo, mas remover o que eu quero que interaja com o fundo atrás. Pensando nisso, junto com o Jar Jar Binks em Star Wars, o Imhotep é o primeiro grande personagem digital do cinema que ocupa um tempo de tela tão importante no filme. E o Dominic Corey conclui que ele inclusive supera o impacto do Jar Jar por ter exigido ainda mais soluções criativas dos artistas. Ele foi simplesmente um desafio muito maior que rendeu um resultado bem mais impressionante. E talvez muito menos irritante. E por mais que os efeitos visuais da Múmia pareçam datados por conta da textura, da qualidade do render, eles ainda se seguram muito bem quando a gente percebe o quanto de atenção foi dedicada a essa integração entre o real e o digital. Seria tentador simplesmente fazer tudo em computação gráfica, mas o truque é justamente esse equilíbrio perfeito que acontece quando o efeito visual é totalmente auxiliado pelos efeitos práticos de verdade. Quando o espírito nebuloso da Anck-su-namun mergulha na água, o líquido que espirra para fora é real. Quando o Benny se assusta ao ficar de frente para o cadáver ambulante do Imhotep, ele deixa cair a sua tocha e essa luz que vem de baixo determina tanto a iluminação verdadeira do cenário, quanto a luz digital que incide sobre o corpo furadinho da múmia.
Esse filme, cara, consegue ser tão imaginativo nessa grande brincadeira de fantasia no Egito Antigo, as miragens no deserto, as pragas bíblicas e até a sugestão de coisas horríveis que nunca aparecem explicitamente, que tudo aquilo que ficou nitidamente datado, pensando nos efeitos visuais, para mim, ganha até um charme extra, como se a gente pudesse enxergar ali a mão dos artistas e isso deixasse a coisa ainda mais lúdica, ainda mais convidativa para que a gente abrace de vez a diversão dessa aventura. Agora, se você quiser aprender a fazer efeitos visuais que não entrem em decomposição ao longo dos anos, eu recomendo muito estudar num lugar que pode fazer de você um artista digital completo. Olha, eu digo tranquilamente que a minha profissão começou de verdade depois que eu estudei na Faculdade Méliès, em 2011. Porque eu sempre quis trabalhar em áreas ligadas à criatividade visual, mas naquela época era quase impossível encontrar esse tipo de formação nas universidades mais convencionais. Desde então, o mercado se expandiu bastante, tanto no Brasil quanto fora, e a Faculdade Méliès continua sendo a melhor referência no ensino de artes digitais, animação, jogos, design e efeitos visuais, credenciada no MEC e posicionada em primeiro lugar no ranking das melhores faculdades de animação na América Latina. Ela oferece cursos de graduação em design de animação, jogos digitais e design, além de pós-graduação em animação 2D, produção executiva criativa, arte para jogos e efeitos visuais. Sem contar os vários cursos de extensão que funcionam tanto para quem está começando quanto para quem procura se especializar dentro de uma área específica. Eu diria até que a Méliès é bastante responsável por eu ficar constantemente aqui no canal, removendo a minha cabeça, ligando sabres de luz, expulsando aliens do meu interior e várias outras invenções de computação gráfica assumidamente excêntricas, mas sempre divertidas. O importante é que a Faculdade Méliès é o local ideal para quem deseja trabalhar como artista digital nos vários setores diferentes da indústria nacional e internacional. Só para citar um exemplo, eu adorei ver o nome de alguns amigos aparecendo nos créditos de filmes gigantes como Vingadores Guerra Infinita ou séries como Star Wars Andor. O que não é uma surpresa, já que a Méliès possui uma taxa de empregabilidade maior do que 80% para os seus alunos, muito por conta do seu foco em criação de portfólio, trabalho em equipe, gestão da criatividade e networking. Então dá uma conferida no link que eu vou deixar aqui na descrição para você conhecer mais sobre esse lugar tão legal e quem sabe você não acabe trabalhando num filme ou série que eu analise futuramente aqui no canal. Bom, a gente falou bastante dos efeitos, mas o grande destaque de A Múmia, para mim, tá no elenco. Seu carisma, seu entrosamento e, honestamente, o quão sexy eles são, junto com um roteiro que sabe trabalhar os arquétipos desse tipo de história, sabe contrastar e depois combinar diferentes tipos de personagens, caminhando numa linha tênue que entrega o nível de desenvolvimento ideal que cada um deles precisa de acordo com a sua participação na história, nem mais nem menos. Com isso em mente, uma das ideias mais eficientes do diretor e roteirista Stephen Sommers é a de dividir completamente o protagonismo do filme entre dois personagens complementares, o Rick O'Connell e a Evelyn Carnahan, que eu vou chamar daqui pra frente de Eve porque esse apelido é bem mais fofo. Será que eu já posso admitir que eu era apaixonado pela Rachel Weisz nessa época? Enfim, como a gente vai analisar a trama, a partir de agora fica o aviso de spoilers. Se você nunca viu A Múmia, assiste lá e depois volta pra cá. O Rick e a Eve representam, para mim, dois lados opostos de um mesmo protagonismo, sendo que um deles cumpre um papel mais ativo e o outro mais reativo. A Eve, por exemplo, é quem move a trama adiante. Ela é uma bibliotecária adoravelmente atrapalhada que gostaria de ser reconhecida como historiadora pelos acadêmicos chatos que dominam essa profissão, representados aqui pelo chefe implicante dela. Quando Jonathan, o seu irmão, aparece na cena com um artefato misterioso, é ela quem encontra o mapa para a Cidade dos Mortos ali dentro. E lá nessa necrópole, é ela quem acha o local de descanso do sarcófago do Imhotep. Mais pra frente, ela é quem vai decifrar o jeito de matar essa múmia definitivamente, ela descobre onde está o livro capaz de fazer isso, e são as suas palavras que mandam essa criatura de volta pro submundo azulzinho multifacetado. Sacou? Multifacetado. E sim, ela também é responsável por despertar a múmia em primeiro lugar, mostrando que o protagonismo de uma boa personagem feminina não precisa vir atrelado a uma perfeição absoluta, a uma infalibilidade. A Eve é sim uma pessoa com defeitos, cuja curiosidade e ambição provoca por tabela a morte de várias pessoas, mas é justamente essa imperfeição da personagem que torna ela tão relacionável,
tão humana e vulnerável. Ela sente medo sim, ela grita de pavor, ela vira prisioneira do Imhotep, se torna uma donzela em perigo a certa altura, ou seja, ela se encaixa num estereótipo que a gente tem considerado meio antiquado, mas aí que tá, ela nunca é reduzida a esse estereótipo. Ela não é só isso, só a mocinha ameaçada pelo vilão. E eu acho bem interessante que o filme consiga construir na Eve uma personagem bastante forte que ocupa o mesmo tempo de tela da sua contraparte masculina, tendo até mais agência na trama, sem que para isso ela precise deixar de se comportar como uma mulher dos anos 1920 que passou a vida enterrada nos livros. No filme seguinte ela até vira uma heroína de ação e naquele contexto faz sentido que a personagem tenha aprendido a lutar, mas aqui no primeiro eu gosto que ela seja mais definida pelo seu intelecto. Inclusive o filme faz questão de ressaltar o quanto os homens ao redor dela desprezam ou subestimam esse intelecto, como faz o curador do museu e de um jeito ainda mais descarado o egiptólogo que critica a liderança da Eve, dizendo que mulheres não sabem de nada. Ainda bem que o Imhotep desidrata ele depois. Se a Eve é a parte ativa do protagonismo, o Rick é a parte reativa. Ele age quando as coisas acontecem, ao invés de fazer com que elas aconteçam. E isso é perceptível desde o início, quando ele assume o comando de uma legião de soldados na batalha contra os beduínos, sem exatamente ter muita escolha, já que o seu superior se manda dali. E alguns anos depois, quando a Eve salva ele da forca, numa cena que eu sempre achei impressionante, né? O plano onde o Brendan Fraser despenca da plataforma e a câmera se aproxima dele. Mas não é o Rick que propõe essa expedição para Ramunaptra. Ele meio que vai junto, servindo como guia em agradecimento à Eve que tirou dele da reta na prisão. E eu adoro como ele nunca assume para si um papel de líder desse grupo, né? Apesar de ser um personagem resolutivo, que não fica esperando para entrar em ação, ele vai desenvolvendo uma parceria bem horizontal com a Eve e ela sim realmente vira a líder desses aventureiros, a pessoa que toma as decisões que depois são executadas pelo Rick. Em resumo, o Stephen Sommers basicamente divide as características do Indiana Jones entre dois personagens. O Rick incorpora a persona aventureira, com seu charme meio malandro e o jeito nunca 100% sério de lidar com as situações, que são encaradas com uma boa dose de improviso, e a Eve encarna o lado acadêmico, o lado estudioso e a curiosidade insaciável pelos mistérios do passado, remetendo muito mais ao professor Henry Jones do que ao seu alter ego do chapéu e do chicote. Eu tenho que dizer também que essa ideia por si só não funcionaria tão bem se esses personagens não fossem interpretados por atores tão maravilhosamente perfeitos para esses papéis e que tivessem uma química tão natural. O Brendan Fraser soube juntar toda essa coleção de inspirações com a sua própria persona muito única, um ator que sempre teve um talento absurdo para comédia, mas que conseguiu aqui reformular o seu humor num personagem mais voltado à ação. E a Rachel Weisz, que jamais se intimida com um roteiro que poderia soar extremamente formulaico, estereotipado, né? E que banca cada um dos diálogos da Eve como se ela acreditasse plenamente no que essa mulher está dizendo. E ainda faz isso sendo extremamente charmosa. E esse é um dos segredos. O filme não se leva tão a sério, e é bom que ele seja assim, mas os atores levam seus personagens muito a sério. E isso ajuda demais a gente a embarcar na jornada deles com o mesmo nível de envolvimento, de vontade de acreditar nesse grande faz de conta. Ainda assim, essa compatibilidade complementar entre o Rick e a Eve é conquistada ao longo do filme e não garantida desde o início, né? O que gera um atrito que torna bem interessante assistir a esse casal se relacionar. Eu adoro, por exemplo, a cena deles brigando no forte logo depois de a múmia ressuscitar, porque ela representa perfeitamente o ponto de virada para os dois personagens. Enquanto a Eve aceita a responsabilidade pelo que ela fez e propõe que eles encontrem um jeito de desfazer isso, o Rick sucumbe ao jeito inconsequente como ele vinha vivendo, sem exatamente se importar com os outros, né? Mesmo que ele viesse se importando cada vez mais com a Eve. Aliás, eu adoro como o diretor bloca essa cena e como os atores se movem no cenário, o Brendan colocando coisas na mala e a Rachel tirando enquanto eles dão voltinhas ao redor da mesa, num exemplo muito eficiente de como decisões muito simples podem tornar uma cena de diálogo mais interessante. Não é um plano contra plano que a gente está vendo ali, mas um único enquadramento que se move sutilmente acompanhando os atores e até adicionando um toque de humor quando ela fecha a mala na mão dele.
Sei lá, é muito evidente que o Summers está mirando uma direção mais classicista, que remete mesmo a Hollywood do passado e às comédias malucas, chamadas em inglês de screwball comedies, que trazem justamente um casal de protagonistas batendo boca, se estranhando até se acertarem. Outro exemplo dessa abordagem estética que olha para trás está nos cenários maravilhosos que foram construídos para valer e que hoje em dia seriam com certeza feitos na pós-produção, mas aqui eles surgem majestosos, amplos e muito bem detalhados, principalmente no caso de Ramunaptra, que vira uma necrópole cheia de passagens secretas e túneis que parece ter existido de verdade. E é inclusive fotografada com luzes bem generosas que revelam os detalhes desse lugar, ao invés de esconder tudo isso numa massa cinzenta e sem vida. E também ajuda que o diretor enquadre esses lugares sempre com planos muito abertos, inclusive nas cenas de ação, que nunca recorrem à câmera tremida e aos cortes muito frequentes para funcionarem. O exemplo máximo, talvez, seja a cena onde o Rick luta contra um grupo de sacerdotes mumificados no melhor estilo Jazão e os Argonautas, homenageando aí o Ray Harryhausen, o mestre do stop motion. E o Stephen Sommers simplesmente aponta a câmera num plano geral e confia que isso é suficiente, que a coreografia é empolgante, os efeitos visuais surpreendentes para a época, a fisicalidade convincente do Brendan Fraser e a trilha sonora aventuresca vão dar conta do recado e dão muito conta do recado. Eu preciso mencionar que eu sei imitar essa coreografia até hoje porque eu costumava replicar ela na sala de casa quando eu era criança. Uma sala que nem era tão grande assim para o terror dos meus pais, que viram muitas lâmpadas sendo atingidas pela minha espada improvisada, enquanto meu irmão assistia tudo com um êxtase interior ao descobrir que ele era muito mais normal e descolado que eu. Mas já que eu falei da trilha sonora, vamos combinar que a música do Jerry Goldsmith aqui é simplesmente sublime. E olha que o cara foi um dos compositores mais versáteis do cinema americano, só pensar nas suas trilhas de ação, ficção científica, terror, suspense erótico, filme noir e o que quer que seja o filme dos Gremlins. E aqui ele remete a uma era de ouro dos grandes épicos do cinema. Tem muita influência da trilha de Lawrence da Arábia, que parece estar sempre contemplando a beleza do deserto, enquanto assimila muitas das influências musicais do Oriente, principalmente no trabalho dos instrumentos de percussão, mas consolidando tudo isso num tema principal extremamente romântico e nostálgico, que de novo parece pertencer a uma outra era. E eu sei que o Jerry odiou trabalhar no filme, ele não era um cara muito fácil de lidar, ele inclusive brigou com Ridley Scott no primeiro Alien, mas quem dera todo funcionário contrariado entregasse o job no nível de brilhantismo que ele entrega aqui na Múmia. Só que essa mistura cultural da música é o gancho para a gente voltar a discutir a questão mais problemática que eu vejo muita gente levantar quando se trata desse filme. A predominância dos personagens brancos, o olhar pejorativo para com os personagens egípcios e por aí em diante. Aqui fica o convite para a gente analisar isso de cabeça fria. Eu não estou aqui para dizer o que você tem que pensar sobre isso, só para expor uma linha de raciocínio que pode fazer menos ou mais sentido dependendo das suas próprias vivências. E eu acho que quando um filme oferece um espaço para você refletir e discutir algo, é legal você aproveitar esse espaço. Vamos lá. Quando se olha para o elenco, mesmo os personagens que deveriam ser egípcios passam longe dessa nacionalidade. Isso é algo que hoje a gente entende ser bastante importante, né? Dá espaço para que etnias específicas, principalmente quando elas são minoritárias, representem a si mesmas no cinema. O que não significa que a gente não possa discutir caso a caso se uma ótima atuação não superaria a nacionalidade do personagem, enfim. Mas em 1999, essa postura de representação ainda não tinha sido plenamente adotada por Hollywood. Não que isso justifique um elenco ocidental interpretando papéis egípcios, mas explica o contexto e introduz o meu primeiro ponto. Às vezes, eu sinto que muitos dos problemas que algumas pessoas têm com a Múmia, especificamente nessa questão do elenco, acontecem também numa série de outros filmes que são, talvez, menos condenados por fazerem a mesma coisa. Pensando em referências diretas, nos Caçadores da Arca Perdida, o Sallah, que é um personagem egípcio, é interpretado pelo John Rhys Davies, que é um cara britânico. Em Lawrence da Arábia, a gente tem o Alec Guinness, um britânico, e o Anthony Quinn, nascido no México, fazendo papéis de personagens árabes ainda mais problemáticos por conta da maquiagem para escurecer a pele. Mas esses filmes são lembrados, em primeiro lugar,
por serem grandes filmes, e não por trazerem essas questões discutíveis. No caso de A Múmia, nem sempre acontece o mesmo nível de tolerância, né? E eu só tô aqui defendendo que a gente pode sim colocar os vários acertos desse filme, que eu tô analisando aqui nesse vídeo, acima dessas questões que são muito próprias de um tempo em que isso não era tão levado em consideração. E é bom que a gente enxergue esse problema e evite repetir esse tipo de coisa daqui pra frente, para que o cinema continue progredindo em direção a um futuro muito mais inclusivo, mas eu não acho que precise existir esse cancelamento de obras do passado, né? Basta que a gente aponte a questão. Só que daí vem o segundo problema. Dentro do universo do filme A Múmia, parece haver uma distinção muito nítida entre os personagens ocidentais, fortes, atraentes e civilizados, e os personagens egípcios, feios, mal-cheirosos e simplórios. Isso é bem notável num primeiro momento, principalmente quando a gente olha para o carcereiro da prisão, interpretado pelo Omid Djalili, que aliás é um ator britânico, mas de origem iraniana. Ao longo do filme, ele vira o saco de pancadas de um humor bem degradante que enfatiza o quão asqueroso é esse personagem, até que ele é eliminado da história precocemente. Eu não vou defender essa caracterização, mas eu acho que é possível que a gente enxergue o carcereiro não como o representante supremo do povo egípcio nessa história, mas como um personagem específico que simplesmente é do jeito que ele é. E o próprio filme oferece um contraste dentro da mesma nacionalidade na figura do Ardeth Bey, o guerreiro Medjay que vigia a cidade de Ramunaptra e que, desculpe o meu elogio sincero, também é um cara bonitão pra caramba, né? Imponente, nobre, abnegado e que se torna um dos heróis remanescentes no final. O próprio Imhotep é também retratado com seriedade, de um jeito bem lisonjeante, né? Assim como a Anaxunamun, principalmente pensando em como eles vivem um amor trágico que não exatamente os define como vilões, mas sim como antagonistas que tiveram o azar kármico de serem enfrentados por protagonistas levemente mais bem-sucedidos. O que me leva ao contraste nem sempre tão percebido por essa galera que costuma simplificar a representação étnica nesse filme. Com exceção do Rick O'Connell, que é um americano já bem sem pátria, né? Parece que o cara vive no deserto há décadas. Os outros personagens estadunidenses são uns imbecis. Eles são introduzidos no barco e eles já surgem bastante indistinguíveis uns dos outros, na minha opinião, de propósito. A ideia é que eles pareçam igualmente desmiolados, viciados em emoções baratas e numa caça ao tesouro inconsequente, né, voltada só para a recompensa que eles podem obter num lugar que poderia oferecer muito mais do que isso, muito mais conhecimento e experiências de alto valor histórico. Além disso, os caras têm um mega fetiche com armas de fogo, né? O Jonathan, o irmão da Eve, associa isso imediatamente à nacionalidade norte-americana deles, e é claro que a gente também vê o Rick carregando ali o seu pequeno arsenal próprio, mas ele parece trazer esse armamento todo muito mais por medo do que ele sabe que eles vão encontrar na Cidade dos Mortos, do que pelo simples prazer de atirar nos outros, como o resto dos americanos. Eu tô racionalizando tudo isso porque eu curto pensar nessas coisas, mas esse é um filme de ação e vai ter tirinho mesmo e tá tudo certo, né? Só que eu gosto de enxergar as nuances que podem sim existir mesmo dentro de um filme de gênero super ciente do que ele é, como A Múmia. E a gente pode encontrar também outros detalhes interessantes na caracterização desses personagens secundários. Por exemplo, eu consigo ver um certo paralelo entre o Jonathan e o Benny, o ex-amigo do Rick. Os dois são personagens gananciosos que só estão atrás do tesouro, os dois se mostram meio covardes ou fujões durante vários momentos, e os dois funcionam maravilhosamente como alívios cômicos. E de novo, eu menciono o lance da nacionalidade dos personagens para dizer que ela realmente não importa tanto aqui. Não existe um padrão atrelando as suas características ao seu local de origem. O Jonathan é inglês e é um personagem meio patético, assim como o Benny, que não é inglês. Eu não faço ideia qual seria a etnia do personagem, mas o ator, para surpresa de ninguém, nasceu em Chicago. O Benny, aliás, é um exemplo muito bom de como trabalhar um personagem dupla face. Alguém que está sempre traindo a confiança dos outros, se aliando ao inimigo e fazendo isso menos pela admiração genuína e ideológica a esse vilão, e mais por um reconhecimento sincero da sua própria impotência, né? Como ele mesmo diz, é melhor ficar do lado do diabo do que se colocar no seu caminho. E ainda assim, ainda que todos esses personagens se encaixem em arquétipos muito bem distribuídos e definidos, esse grupo de pessoas consegue interagir de um jeito que me parece muito natural, muito orgânico. E eu acho que um dos motivos para isso, além da ótima atuação desse elenco, né, que está super à vontade com a proposta do filme,
é que o roteiro está constantemente misturando esses núcleos e borrando um pouco as linhas que separariam essas pessoas. Apesar de serem rivais nessa caça ao tesouro que acontece em Ramunaptra, quando eles são atacados pelo grupo dos Medjay, mais tarde de noite, eles acampam juntos. Eles ficam ali trocando ideia na frente da fogueira, convivendo de um jeito mais normal que não exagera essa rivalidade além do que ela precisa ser, diferente de tantos filmes que pesam a mão no atrito entre os personagens. Mesmo o curador do museu, que parece só um chato implicante descuidado ao deixar o mapa pegar fogo no começo da história, depois se revela um aliado, já que ele estava tentando impedir essa galera de ressuscitar o Imhotep. Assim como o Ardeth, o líder dos Medjay, que também ganha alguns detalhes bem legais de desenvolvimento, que nem todo roteirista se lembra de incluir, mas que acrescentam muito. Nesse caso, o plano que mostra ele voando preso na asa do avião e curtindo demais a vibe do momento. São esses detalhes, cara. É a Eve corrigindo sarcasticamente a tradução que o Benny faz do discurso do Imhotep, é o Benny sem qualquer motivo aparente tentando puxar o saco da múmia ao elogiar o paredão de areia que ela acabou de fazer, como se ele fosse um funcionário em The Office elogiando alguma atitude ridícula do Michael Scott. É o Winston, o piloto do avião, que com poucos segundos de tela já consegue fazer a gente pensar em quantas vezes ele já repetiu aquele discursinho sobre os seus colegas de guerra terem morrido jovens enquanto ele viveu uma vida solitária e alcoolizada pela culpa do sobrevivente, sonhando com essa morte gloriosa que de fato vem para ele depois, fechando um mini arco narrativo que não precisava existir, mas existe, porque esses detalhes importam. Eles não são geniais, isso não é uma obra de arte elevada e mega profunda, com algo realmente pertinente a dizer sobre os nossos problemas reais no mundo, ou mesmo o potencial de mergulhar na psique e nos traumas humanos que os outros monstros da Universal sempre tiveram, o Drácula, Frankenstein, o Edir Macedo. Mas a Múmia é uma ótima obra de arte mesmo assim, porque a gente consegue ver o quanto os artistas que criaram esse filme se dedicaram, cada um na sua função, a entregar o melhor filme de aventura arqueológica desde Indiana Jones e a Última Cruzada 10 anos antes. E mal sabiam eles, o último grande filme de aventura desse tipo, que, na minha opinião, permanece insuperado até hoje. O mais próximo talvez seja o primeiro Piratas do Caribe, que também é maravilhoso e que deve muito aos avanços tecnológicos feitos aqui na Múmia, mas aquele filme já cruza uma fronteira para um outro subgênero, os filmes de pirata, e tudo bem, tem espaço no meu coração para gostar dos dois. Só que eu realmente acho que A Múmia foi o último suspiro de um tipo específico de filme que pouco tempo depois perderia espaço para o cinema hollywoodiano pós 11 de setembro de 2001. Sombrio e realista, né? E eventualmente os filmes de super-herói cada vez menos autocontidos e preocupados sempre com as produções futuras, com a conexão com os 15 outros filmes. O gênero de aventura estilo Indiana Jones caiu em desuso, além das questões culturais que a gente discutiu, porque ele é inerentemente algo antigo, que procura as respostas para a vida nos mistérios do passado. E hoje a gente já viu que o passado não tem as respostas, ele é tão problemático quanto o nosso presente. Por isso, talvez a ficção científica se saia tão bem, já que a sua própria essência é a de se reinventar, de recalcular a rota e continuar trazendo reflexões que fazem sentido com a nossa vida atual e a expectativa que a gente tem quanto ao futuro. A aventura clássica não faz isso. Ela é simples, ela se contenta com algo bem mais direto, mais frontal, mais terreno. Ela quer passar o tempo cavando e cavando e cavando com a paciência de um arqueólogo empolgado para ver um pedaço minúsculo de preciosidade saindo do chão. E eu aceito isso, eu aceito que esse tipo de história não pareça engajar tanto a nova geração, né? Eu até poderia continuar só guardando esse afeto para mim, como eu tenho feito por tantos anos, mas uma das coisas mais legais nesse canal é que eu posso de vez em quando desenterrar esses tesouros pessoais. E a Múmia com certeza é um deles, um artefato raro que muitos vão andar por cima e nem perceber que ele está ali, mas quem souber olhar pelo ângulo certo vai encontrar muito valor nessa relíquia de um tempo que não volta mais. Mas diz aí nos comentários o que você acha de A Múmia e se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, isso me ajuda demais e a gente se vê no próximo vídeo.